35 milhões de brasileiros espalhados por todos os estados do país. Esse é o número de pessoas que participaram da paralisação geral na última sexta-feira, segundo a CUT. Além das pessoas que foram às ruas, muitas não conseguiram nem sair de casa. Uma greve geral que mudou a rotina de muita gente. Os grevistas protestam contra as reformas trabalhista e da Previdência. E hoje, aqui no Repórter PUC, vamos esclarecer o que está em jogo, principalmente na reforma da Previdência. Hoje é quinta-feira, 4 de maio. O Espaço PUC começa agora. Olá, quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. E hoje a gente vai falar sobre a greve geral que aconteceu na última sexta-feira, né, Ana? É isso aí. Mas o assunto não para por aí. Nós vamos ver quais são os objetivos de uma greve e os desdobramentos que ela traz para o país. E pelo que você viu, esse assunto divide muitas opiniões, não é mesmo? Divide sim. Muitas pessoas discordam sobre várias questões, mas no fundo todos querem o mesmo, um país melhor. Vamos ver agora o que preparamos na reportagem. Junho de 2013, março de 2015, março de 2016 e agora abril de 2017. Manifestações políticas vêm sendo cada vez mais frequentes na história do Brasil. Na última sexta-feira, 28 de abril, a paralisação geral contra as reformas trabalhista e da Previdência dividiu a opinião entre muitos brasileiros. Super apoiei, sabe, mas eu não concordei com a forma com que a população brasileira trabalhadora, que foi prejudicada, que vai ser prejudicada com a reforma, se posicionou com relação à greve. Eu não sei opinar, sério. Eu acho que é super positivo. Pena que choveu no dia. Eu não trabalhei nem fui para o estádio, porque é uma coisa que eu super apoio. Na história política do Brasil, manifestações populares sempre foram mais recorrentes do que greves gerais. A primeira paralisação foi lá nos anos 30, quando ainda nem existia a consolidação das leis trabalhistas. A segunda já foi nos anos 80, quando os trabalhadores pediam a volta da democracia. Agora, depois de quase 50 anos, trabalhadores vão às ruas contra o governo Temer. É bem provável que esse tipo de ação se torne recorrente daqui para frente, principalmente a partir da sinalização do governo que não vai ligar para o que acontece nas ruas. Uma das críticas feitas contra a greve geral é em relação aos impactos que ela traz na cidade. Aqui, em Belo Horizonte, os metroviários descumpriram uma decisão judicial e paralisaram toda a frota. A leitura não só do sindicato, mas como de toda a categoria metroferroviária, é de que as pautas em questão são de interesse de todos, não só dos metroviários, mas de todos os trabalhadores, aliás, todo cidadão. Num cenário geral, nacional, a gente entendeu que foi a maior paralisação que teve até hoje, desde que nós estamos nesse movimento contra essas reformas. Foi o esperado. O impacto de uma greve não é só medido pelo número de pessoas na rua, mas principalmente pelo que deixa de acontecer na cidade. E olhando o último dia 28, a greve não pode ser considerada um movimento pífio como fez o governo. Foi muita gente que não foi às ruas, mas também que não saiu das suas casas. Greve geral é assim. Se não houver um diálogo, se não houver um recuo do governo nessas propostas, com certeza haverá outras. É um futuro imprevisível, né? A gente espera que tenha um bom senso, os parlamentares tenham um bom senso, de entender que o recado foi dado e que, se nada acontecer, novas manifestações, novas paralisações vão ser propostas e a intenção, o objetivo é só dar mais força a esse movimento. Esse é um assunto muito importante e merece ser amplamente debatido. O ideal nesse momento é evitar repercutir boatos e informações deturpadas. Recebemos no estúdio Diego Lionel, diretor do IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários e membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Minas. Seja bem-vindo, Diego. Boa tarde, Ana. Obrigado pelo convite. Obrigada a você pela participação. A gente viu que ontem o texto base da reforma da Previdência foi votado na Comissão Especial da Câmara. Mas alguns pontos foram mudados ali. O que mudou? Muitos pontos foram alterados pelo relatório do relator da comissão, Arthur de Oliveira Maia,
do texto original apresentado pelo Executivo, pelo Michel Temer. Um desses pontos que foi alterado pelo relatório foi o abono de permanência do servidor público, a acumulação de aposentadoria com pensão, que havia se desvinculado do salário mínimo no texto original da reforma apresentada de início. A aposentadoria e pensão, ela poderia ser recebida em valores inferiores ao salário mínimo. Nesse ponto, nesse aspecto, o relator, ele deu um pé atrás, né? Até em razão dessas manifestações, desses movimentos grevistas, que são de suma importância para que chegue o recado mesmo lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Dentro disso, a idade mínima também sofreu uma pequena redução, regra de transição também teve uma melhora pequena, né? Confesso, com relação ao texto original, que no texto original a regra de transição, digo, aquelas pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho, elas só teriam direito diferenciados como a mulher que tivesse 45 anos de idade e o homem com 50 anos de idade. Fora isso, essa faixa etária, todos os demais brasileiros que já estivessem inseridos no mercado de trabalho não teriam direito à regra de transição. Então, com esse relatório novo, que foi aprovado ontem na Comissão Especial da Câmara, já por volta das 23 horas, né, ele teve alguns recuos, né, do governo com relação ao texto original apresentado, mas ainda assim continua sendo uma reforma muito dura, né, e entendemos nós, especialistas do direito previdenciário, que sem razão de ser uma reforma dessa natureza. E você considera que houve mais retrocessos do que avanços nessa reforma, de acordo com o texto que foi votado? De fato, sim, Hélio. Nós defendemos que houve um grande retrocesso social. Essa reforma, traduzida pela PEC 287, ela representa um retrocesso social, ela tira direitos que eram expectativas de direitos das pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho, ela como se tivesse uma inelegibilidade da pessoa alcançar a aposentadoria, como a expectativa de vida dos brasileiros é muito inferior ao parâmetro utilizado com outros países, que foi como fundamento utilizado na reforma. Hoje tem como idade mínima, com a reforma, o texto aprovado, 65 anos de idade homem, 62 mulher. Esse parâmetro utilizado para fixar essa idade, ele tirou como base parâmetros de países que compõem a OCDE, Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, que são os países europeus. Então, a expectativa de vida e sobrevida desses países que serviram como parâmetro para a nossa reforma são muito elevados em comparação ao nosso. Expectativa de vida do brasileiro hoje, ao nascer, 75 anos de idade. E comparado ao Japão, expectativa de vida ultrapassa os 85 anos. Fora que a qualidade de vida também é bem diferente lá, né? De fato, né, Ana Paula? A qualidade de vida, mercado de trabalho. Lá, por exemplo, no Japão, já que nós estamos citando eles como exemplo, não só nós, mas o próprio governo, porque tirou como parâmetro a idade mínima deles lá também, lá a qualidade de vida e o mercado de trabalho para a terceira idade é muito grande. Muito se discute, aquelas pessoas especialistas que defendem a reforma da Previdência, que a nossa pirâmide etária, que a nossa geografia, está se invertendo. Mais pessoas idosas, menos jovens trabalhando. Contudo, lá no Japão, como outros países da Europa também, já passou por este momento de transição e combateram este momento de dificuldade não cortando direitos garantidos às duras manifestações e conquistas ao longo dos anos,
mas sim com políticas econômicas de desenvolvimento, de mais emprego, mais condições de vida e mais questões sociais envolvidas do que um corte de benefícios dessa monta trazida pela PEC 287. Ótimo, o assunto está bem interessante, mas a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. No próximo bloco, vamos falar um pouco mais sobre a reforma da Previdência. Estamos de volta com o Espaço PUC e no quadro Repórter PUC de hoje, o tema é a greve geral da última sexta-feira e a reforma da Previdência. Exatamente. Agora, Érico, você já sabia que existem outras formas da população participar da política além da greve? É verdade, Ana. E a participação popular faz toda a diferença para melhorarmos o futuro do país. Isso aí. Então agora a gente vai ver o recado enviado pelo professor Malco Camargo. A participação política de um cidadão não pode se dar só de 4 em 4 anos quando ele é convocado a participar do processo eleitoral. Ela tem que se dar também durante os mandatos. E nesse cenário, muito pode ser feito. Primeiro, um contato mais direto com o seu representante, acompanhar de fato o que tem feito na Câmara Municipal, nas assembleias legislativas do seu estado. Além disso, a participação em movimentos sociais, seja de organização da própria sociedade, um movimento de bairro, algumas lutas específicas, ou então através do movimento sindical, onde seu interesse de classe será defendido. E, por último, o cidadão bem informado, quanto mais informação ele tiver, menos ele será enganado ou ludibriado por outros interesses que fazem parte da vida política. E para enriquecer a nossa discussão agora, temos no estúdio também o professor Walter Marinho, do curso de Administração da PUC Minas. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo ao programa. Prazer. Então, esse momento que o país vive, essa reforma da Previdência, ela realmente é necessária? Qual é a condição que justifica uma reforma como essa? Olha, tem pelo menos 3 razões mais importantes. Na realidade, são várias, mas eu diria que 3 são mais marcantes. A primeira delas é a questão da pirâmide etária, né? Se você olhar a pirâmide etária brasileira, da década de 80, ela era basicamente uma pirâmide. Um topo bem estreito e uma base mais larga, ou seja, havia muito mais jovens e pouca gente com mais de 80 anos. A partir da década de 90, anos 2000 e 2010, que é a última que a gente tem do IBGE, você já vê que estreita a base e alarga o topo, ou seja, tem mais gente vivendo muito e menos gente nascendo. Ou seja, como o sistema de previdência brasileiro ele é participativo, quem está na ativa contribui para pagar as aposentadorias e pensões, daqui a 10, 20, 30 anos não vai haver gente na ativa suficiente para contribuir com os aposentados, porque aquela base que era larga está subindo. Então essa é a primeira razão. Uma segunda razão eu diria que é o grande déficit que já apresenta a Previdência. Tem estudos aí dos fiscais federais dizendo que não tem déficit, mas na realidade tem um déficit grande. Depende de onde ele vai ser alocado ou não, mas ele existe e é enorme. Então, já está demonstrando que o sistema não se sustenta. Então, há necessidade de uma reforma. E a gente pode dizer ainda que há uma disparidade muito grande entre o servidor público, que ele recebe na aposentadoria, e o servidor do Sistema Geral da Previdência, que é o INSS. Então, eu diria que essas 3 são as principais razões para, no futuro, quem está, principalmente os jovens, terem alguma condição de usufruir de uma aposentadoria. Diego, a gente estava conversando e na sua visão não existiria um déficit, né? Como que funciona esse pensamento? Isso. Antes do bloco anterior, nós falamos um pouco sobre a pirâmide, né? Então, o primeiro ponto eu vou me abster a falar sobre ele. O segundo ponto, quanto ao déficit, nós, especialistas em previdência, fundamentando através dos estudos da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Brasil, que é uma das associações que sustentam o superávit da Seguridade Social, que a Previdência Social, se você for analisar ela de maneira isoladamente, você destacar a Previdência Social de um contexto do que ela faz parte, que está no artigo 194 da Constituição Federal, que a Seguridade Social
é composta pela previdência, assistência e saúde, dentro desse contexto, desse gênero, da qual a previdência é uma espécie, ela é um dos pilares. Se você levar em consideração todas as receitas, as fontes que financiam a Seguridade Social destinadas à Seguridade, você pagando todas as despesas, arcando com a previdência, com a assistência social, com a saúde, sobram valores nos caixas da Seguridade Social. Se você pegar esse encontro de informações, de receitas e despesas no campo da Seguridade Social, da qual a Previdência faz parte, do ano de 2007 a 2015, esses valores que sobraram nos caixas da Seguridade Social representam mais do que R$500 bilhões destinados à Seguridade Social, que por sua vez a Previdência faz parte. Quando nós dissemos da Seguridade Social, ainda assim, se nós destacarmos a Previdência Social, algo que seria de maneira inconstitucional, porque a própria Constituição prevê no seu artigo 194 as fontes de financiamento para a Seguridade, mas ainda assim, se nós levarmos em conta esse destaque da Previdência de maneira isolada, a Previdência Urbana, por exemplo, há anos ela não é deficitária. E nós apontaríamos um déficit no campo rural, em razão da política mesmo pública, né, do rural ser diferenciado mesmo na forma de taxação e na forma de contribuição. Por essa razão, nós especialistas de direito previdenciário, corroborando com os cálculos apresentados pela Anfip, pelo DIEESE e demais outras entidades que analisam essas contas, eles, bem como nós afirmamos que há superávit nos caixas da Seguridade Social. E se for analisada ainda a Previdência Urbana, por exemplo, ainda assim, de maneira isolada, ela é superavitária também. E dentro desses tipos... sim, pode perguntar. É que, na realidade, o cálculo do Anfip, ele parte de alguns princípios que são questionáveis. Primeiro, ele considera que a DRU é uma desincompatibilização das receitas da União, que todo governo, desde que acabou a inflação, é obrigado a adotar esse tipo de medida, que restringe a receita da Previdência, mas de todas as outras áreas em até 30%. Então, a receita é reduzida porque o governo tem que fazer face a outros compromissos. Então, basicamente, a gente tem que considerar que a DRU é uma necessidade absoluta. E ele também exclui da base de cálculo a aposentadoria dos funcionários públicos, que é onde está o déficit enorme. Aí fica fácil fazer superávit, né? De fato, na continuidade, de fato, nos cálculos apresentados pela Anfip, a DRU, desvinculação das receitas da União, que começou em 94, e antes era 20%, aí corrijo, porque não é obrigatório, isso tem que ser partido do chefe do Executivo, que aumentou isso em 2015 em 50%, porque até então era 20%, que desvinculava, retirava dos caixas da Seguridade Social 20% para alocar, dentre outros também, de fato, e alocar em outros lugares. E com essa alteração que teve em 2015, alterou para 30% essa retirada, que não é obrigatória. Só para a gente esclarecer, esse dinheirinho que sobraria, então, desse cálculo em que não há déficit, é a DRU. O dinheiro que vai sobrar vai ser levado... Parte é a DRU e parte é a aposentadoria do servidor parte público. Seria a desvinculação das receitas da União, o valor que é retirado de lá, que não deveria ser retirado, porque mas é destinado retirado de todo mundo, né? Então, retirado de todas as áreas. Isso, o que nós questionamos se há um déficit, se há necessidade de uma reforma, se lá no cofre não tem dinheiro, como que ainda vai retirar da onde não tem 30% para gastar com outra coisa? É o que nós questionamos, né? Mas aí vai tirar então de onde? Eu vou deixar de pagar os funcionários da ativa para não tirar da Previdência? Vou deixar de pagar juros, ou seja, é que você tem um cofre, uma base única, e você vai tirar de todos, porque senão não se governa. O Fernando Henrique usou DRU, o Lula usou DRU, a Dilma usou DRU, ou seja,
Acho que está mais que provado que é impossível governar Se não sem isso. for aprovada uma reforma, o que aconteceria? Quais seriam os desdobramentos para a economia, professor? Olha, eu acho que o primeiro reflexo é que vai continuar um déficit crescente. À medida em que mais gente vai se aposentar e menos gente contribuir, esse déficit é crescente, até ficar num ponto insustentável, em que o governo fala assim, olha, não tem como pagar a aposentadoria, um pouco que aconteceu no Rio de Janeiro. Olha, você é aposentado, você recebe tanto, mas você não tem como te pagar. Então, nós vamos caminhar para uma situação dessa, ou vai tirar de outra coisa e falar, ó, vou pagar o aposentado, mas não vou pagar hospitais, ou seja, é uma situação realmente insustentável. Quando nós falamos em valores, nós temos que representar o que um gráfico pizza, que tudo que a União arrecadou e o que ela gastou no ano de 2016, para nós descobrirmos onde de fato, então, tem que ser mudado. Nesse gráfico, onde tudo que a União arrecadou no ano de 2016 e tudo que ela gastou, em porcentagem, quem fez esse estudo, Maria Lúcia Fatorelli, que muito trata sobre o assunto, ela nos demonstrou, que é da Auditoria Cidadã, da dívida pública, que mais do que 40% de tudo que se arrecada na União é gasto para pagamento da dívida pública, enquanto pouco mais de 20% é gasto com benefícios previdenciários. Então, se há algo da onde tirar, nós sabemos que é algo que tem que ser investigado, uma dívida pública nunca auditada, algo que tem que ser dito, tem que ser detalhado, pormenorizado. Concordo com o professor quando ele se preocupa com a relação da geografia, na demografia do Brasil com relação à quantidade de pessoas contribuindo e a pessoas que estão fora da faixa de produtividade. Concordo com essa preocupação. Nós defendemos que há necessidade de uma reforma previdenciária. Tem razão de uma demografia que se está se invertendo a pirâmide, como inverteu também já há muitos anos no Japão, na Itália, na Espanha, na Suíça. São países que a população idosa é maior do que a jovem. Mas não se representa, a PEC 287, ela não corrige essas necessidades e sim representa um grande retrocesso social. Ok, Diego, nosso tempo infelizmente está acabando. Professor, para fechar, a gente fez para o Diego no primeiro bloco a pergunta se ele achava que essa reforma traria mais retrocessos ou avanços. Para você, a gente quer fazer a mesma pergunta. Qual a sua opinião? Olha, eu acho que, antes de mais nada, ela é uma necessidade. Então, é claro que tirar direito nunca é agradável, né? Mas é uma necessidade absoluta para o Estado poder cumprir a função e as obrigações que ele tem no futuro. Essa questão da dívida ou juros sobre a dívida, é difícil falar isso, porque é o seguinte, você tem dinheiro na poupança, então você está contribuindo para a dívida pública, você está recebendo juros. Então eu vou falar, olha, não pago mais poupança de ninguém, ou seja, você leva um país para um colapso, né? Eu acho que é incômodo, qualquer reforma desse tipo, tem que aposentar com 65, é incômodo, mas é uma necessidade, todos os países vão fazer, e no futuro a gente tem que pensar, no futuro. Então, os robôs estão chegando, a inteligência artificial está chegando, nós temos que pensar o seguinte, daqui a 10 anos, onde tinha empregado, tem robô. Né? O JP Morgan, Banco Americano, substituiu 360 mil horas de advogado por um robô. Então, se os advogados não trabalham amanhã, eles não contribuem com a Previdência, eles não vão aposentar. Como é que a gente faz com isso? Eu acho que a gente tem que olhar para frente. Professor, gostaria de agradecer a presença de você e do Diego também no nosso programa, né? Nosso tempo está acabando. Obrigado pela conversa sobre um tema tão importante para o nosso país no momento. Eu que agradeço, Prazer. sempre que precisar, estamos à disposição. Muito obrigada. Até a próxima. Valeu. E amanhã é dia de Espaço Cult. A Maiara Mares, direto da redação, conta pra gente como vai ser o programa. Oi, Maiara. Oi, Aninha, tudo bem? Olha só que legal que vai estar o programa amanhã. Vai começar nesse final de semana o projeto Caixa Acústica. E a gente convidou o Thelmo Lins, que é o produtor do Caixa Acústica, e a banda Trivial, que vai abrir o evento para participar de um bate-papo com a gente. Amanhã, 5 da tarde, pela PUC TV e TV Horizonte. Então não perde não, tá? Tá legal demais. Valeu, Maiara. Até amanhã, então.
E você pode participar com a gente. Envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV. Não deixe de participar. Na próxima quinta-feira eu estou de volta com mais um Repórter PUC. E na segunda-feira eu volto com o Espaço PUC às 5 horas da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Eu espero por você.